Oi, gente, estou muito feliz em estar aqui recebendo a Luciana Odoni, minha mestra em Theta Healing. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com você, com seu entusiasmo, sua alegria, com todo o seu conhecimento. Sempre muito bom compartilhar com você. Obrigada, tenho uma imensa bênção em ter conhecido a Luciana, ter feito a minha formação de Theta Healing contigo. E escolhi a Luciana, a primeira convidada aqui do canal, então estou muito feliz com esse aceite do convite para a gente conversar um pouco mais, porque eu acredito que as pessoas pouco sabem o que é Theta Healing, pouco conhecem a imensa dimensão e as imensas oportunidades que o Theta Healing proporciona na vida de todos nós, né? E que vai muito além de uma simples meditação. Né? Então eu acho interessante a gente conversar sobre isso, tu trazer para nós o que é o Theta Healing, como ele está se expandindo no Brasil, a origem dele, e depois a gente vai falar sobre manifestação de alma gêmea. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais de Theta contigo. Ótimo. O Theta Healing ele é uma técnica de meditação criada pela americana Vaiana Stibal. Ele já é conhecido por mais de 1 milhão de pessoas que se beneficiam com a técnica, que consiste em uma meditação para que a gente acesse as ondas cerebrais Theta, e a partir dessa meditação e conexão com a energia criadora, que é a energia divina, é a frequência que cria tudo no universo, a gente direciona essa energia para as nossas vidas. Então, seja para enviar amor incondicional para os nossos corpos, para as nossas células, para as pessoas, para as situações, para abençoar o alimento, para manifestar uma escolha, né, em qualquer sentido que nossa vida precisa dessa força divina ali de que as coisas aconteçam de uma forma mais leve, mais fácil. Né? E o Theta Healing é para todos. Né? A gente teve a Ivete Sangalo agora no último carnaval fazendo Theta, com a equipe dela junto ali, né? Antes de entrar nos blocos. Isso é tão lindo para ver que é a nossa conexão, onde a gente se sente um com a energia criadora, um com o todo. Né? E a crença limitante que mais gera sofrimento é a crença da separação de Deus. Eu lembro que foi muito interessante no curso de Theta que a Lu fez o teste sobre se nós éramos unos com Deus, ou seja, se a gente acreditava que nós estávamos conectados com Deus. E a minha resposta deu não. E é sempre a resposta do subconsciente, porque é óbvio que no consciente a gente vai falar, claro que eu sou uma com Deus, né? Claro que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas as nossas crenças e dos nossos ancestrais e do coletivo, muitas vezes a gente coloca intermediários nessa conexão, né? É verdade. Como se o outro tivesse o poder, né? Sendo na igreja é o padre ou um pastor. Então, quando a gente coloca o poder em outra pessoa para fazer essa conexão com Deus, a gente tira a nossa própria força de fazer isso de uma forma interna e muito bonita, que é a oração focada. E muita questão também de que a maior parte de nós, antes de aprender a meditar, enfim, muitos ainda não meditam, apesar de estar tão difundido, e o Theta Healing ainda também não é tão difundido no Brasil, quanto eu creio que em breve já estará. Mas o mais interessante é que realmente a gente deixa Deus muito do externo, no sentido assim, ele está fora de nós, não está dentro de nós. Perfeito. Então, como a gente vive muito também baseado no externo, que o externo nos traz, agradar o externo de um todo, enfim, né? Me parecia bastante, até quando tu fez a pergunta, eu tinha certeza que ia dar não. Porque assim, toda uma trajetória que a gente vislumbra Deus muito fora, muito mais fora do que dentro, apesar de, em tese, ser explicado diferente, mas eu acredito que apesar de muitas vezes a igreja trazer diferente, na prática ela mostra um Deus externo, né? E é muito quando a gente fala, seja como Deus quiser. Que Deus é esse? E como tu tá participando. Exato. Quando Deus quiser, é o Deus que está em mim, né? O divino em mim, fazendo as escolhas para que o melhor aconteça na minha vida e na vida de todos. É verdade. Então esse é o lugar da gente olhar para essa luz. Quando a gente fala o namastê, o cumprimento namastê, é o reconhecer que eu sou divino. Então, o divino em mim reconhece o divino em você. Agora, o quanto a gente vive se reconhecendo como divino? O quanto a gente vive percebendo que somos essa luz, contribuindo para o planeta, contribuindo para os outros, contribuindo para si mesmo. E é incrível que a partir desse momento, quando nós fizemos essa limpeza, eu me emocionei muito, foi instantâneo, assim. E o mais lindo também é o poder que vai despertando.
Porque, claro, tu reconhece que tu tá unificado. Então, se tu faz parte do todo que há, essa potencialidade pode sair de ti pro próximo. Claro. E assim como tu também recebe do próximo, essa troca não tem término, não é finita, né? Então, a imensidão que se abre no nosso olhar a partir disso é surreal, é realmente indescritível. Quando a gente começa a se colocar numa posição de que a divindade está dentro de nós, assim como está no outro, assim como está no todo, assim como está em absolutamente tudo que nos circula, né? Isso muda o nosso olhar para a vida, o olhar para nós mesmos, que a gente passa a se olhar de uma forma muito mais amorosa e gentil, e como a gente olha para as pessoas, para as situações. E uma das técnicas do Theta Healing é a mudança de crença, isso que você trouxe da gente investigar uma crença, né? Uma delas, eu estou separada de Deus, que é bem comum as pessoas apresentarem. A gente aprende como fazer essa transição e trazer essa nova consciência. Então, limpar qualquer que seja a crença que está de forma repetida ali, gerando uma frequência, né, no seu ser, e com isso gerando uma realidade, e você muda essa crença trazendo a consciência a partir dessa energia que cria tudo no universo. A mudança se dá no nível do átomo, por isso ela é tão potente. Então, quando a gente traz essa consciência, sai do subconsciente, que é 95% dessa força que gera a nossa vida, porque no 5% você diria, sim, claro que eu sou uma com Deus. Mas conscientemente a gente, sim, tá tudo certo, sim, eu quero isso, sim, eu desejo aquilo, sim, eu sou capaz. No entanto, no inconsciente, que é 95% do que fazemos, escolhemos e agimos. E aí é como a nossa vida se manifesta de acordo com esses 95%, muito mais do que com os 5%. Então, e um ponto super importante de destacar, porque a gente fala muito disso aqui, mas é que a questão da divisão entre os 95% da potência do teu inconsciente e os 5% do teu consciente já está comprovado pela ciência. Sim. Então isso já são fatores que já fazem parte aí de uma rotina, e a gente sabe que a gente muitas vezes toma decisões de forma impulsiva, ou às vezes a gente nem sabe por que a gente está se movimentando para determinado caminho, fazendo determinadas escolhas de pessoas. A gente vai falar daqui a pouco de alma gêmea, né? Por que determinadas pessoas se atraem mais por mim e eu por elas do que... E depois, com o tempo, aquilo acaba não se perfectibilizando do jeito que o meu racional queria. Tá tudo no inconsciente. Então essa limpeza que o Theta Healing proporciona, ela é verdadeiramente libertadora. É libertadora, ela é rápida. Então as transformações que eu vivenciei, e por isso escolhi ser instrutora para poder levar isso, e que eu percebo nos atendimentos também. Isso é real, atendimento contigo. É muito rápido, querida. Ai, meu Deus, isso é real, Mas ver essa mudança de padrão, seja numa doença ou alguém que escolhe manifestar a alma gêmea. Eu cheguei no Theta Healing para manifestar minha alma gêmea, então foi o que me levou a conhecer o Theta, e eu vi isso acontecendo de fato, a minha mudança de padrão. Primeiro, da forma como eu me via. Uma das coisas que me impedia de estar num relacionamento era ter um olhar como se eu fosse menos do que o outro, né? Então eu sempre colocava o outro num pedestal e me sentia inferior de alguma forma. Então o primeiro lugar foi mudar esse olhar para mim mesmo, sentir mais amor por mim, um olhar mais amoroso e generoso comigo. Reconheceu tudo de bom que tinha de eu estar solteira, porque quando realmente eu estava feliz e grata por toda a liberdade que eu tinha, podendo viajar, fazer cursos, estar com as minhas amigas, toda a liberdade que uma vida de solteiro te proporciona. Sim. Quando eu entrei na gratidão, de fato, eu consegui conhecer o meu companheiro. Isso é muito interessante, até já entrando no assunto da alma gêmea, então vamos aproveitar que tá todo mundo curioso. Mas é o seguinte, isso é bem interessante, por quê? Porque a questão é, primeiro, como nós estamos, né? Porque eu acredito muito nisso, de que a gente atrai as pessoas de acordo com o nosso estado. Claro, a nossa frequência que é um espelho, né? O mundo interno do seu mundo externo. Então, se você não está gostando de alguma coisa que você está vendo fora da sua vida, olha para dentro de você. Que vibração é essa que eu tenho? Porque enquanto eu estava na vitimização de que eu não tenho um companheiro, coitada de mim, né? Com essa idade eu não encontrei alguém, me sinto queria só, tanto, quero tanto, tá mandando carência. E aí isso fazia... Primeiro que eu focava muito só na relação, então não era nas qualidades da pessoa com quem eu me relacionava, interessante. E sim inteiro relacionamento. E isso é um grande, também quando a gente muda essa chave, a partir do Theta Healing a gente aprende a fazer a nossa lista do que é importante, quais são os valores
que são importantes para que eu tenha um bom convívio, né? Para que eu tenha afinidade com essa pessoa. E quando eu determino isso e me dou a oportunidade de conhecer e viver, eu vou percebendo que fica muito claro, né? Então, a verdade para mim, por exemplo, em qualquer relação, seja ela de uma parceria comercial, empresarial ou num relacionamento amoroso, ela é fundamental. Então, a verdade para mim era, se eu começo a conviver com uma pessoa que eu sinto que não tem essa verdade, que não tem um compromisso com a verdade, já não funciona como... Exatamente, não é interessante. Aí entra, lá vamos nós, eu adoro uma metodologia. Aí é uma coisa que eu queria ver contigo. Por exemplo, bom, a pessoa quer entrar num relacionamento, né? Primeira coisa, quando eu decidi manifestar uma alma gêmea de verdade, sabe? Porque eu via muito isso. Havia muito essa questão da terceirização da culpa. Sim. Né? A terceirização da culpa, de que as pessoas hoje já não se relacionam mais como antigamente, os valores já não são os mesmos, né? Então aquele respeito, aquela questão de dar um tempo para as pessoas materializarem o sentimento, porque o sentimento ele é algo que tu vai criando, então precisa ter um tempo para isso. Tudo isso eram culpas e vitimismos e reclamações que eu tinha. Então, é por óbvio, né, que eu acabava atraindo pessoas que validavam isso, porque meu inconsciente emanava isso, né? Sim, são as mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Exatamente. Pra não falar, não, eu realmente ainda não estou disponível, não é minha prioridade nesse momento e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, quando eu identifiquei isso, a primeira coisa que eu achei legal no Theta Healing foi justamente limpar em mim. Né? Então, eu comecei a fazer uma limpeza. E essa limpeza começou a me trazer um novo olhar sobre bem aquilo que tu estava falando, sobre mim mesma, né? Que na verdade, no fundo, não estava preparada para isso, né? E eu acho que muitas mulheres passam por essa questão de terceirizar a culpa e dizer que não é mais possível ter relacionamentos como antes, que não dá para contar, uma série de coisas. Ou que homens não prestam. Uma crença muito forte. Que não tem, eu ouço muito isso. Homens não prestam, não tem homem suficiente. Se você está olhando para isso, é assim que o universo vai te mostrar. E eu vejo homens falando isso sobre mulheres também. Exato, para ver que não é uma verdade, né? E quando a gente tem a oportunidade de conhecer e atender homens também e ver que eles também têm essa vontade de ter. Tem. E que é só uma questão de escolha, realmente. Quando a gente verdadeiramente escolhe, a gente manifesta. E aí, o primeiro ponto no Theta é fazer algumas limpezas em si, né? Desse modelo de crença. Vendo inclusive se acredita em potenciais relacionamentos ou não, testando, porque no Theta, no Theta Healing, tu consegue fazer um teste no corpo, né? É o teste energético para entender o que o seu subconsciente acredita. Então, o que está além, porque no meu consciente, claro, eu quero um relacionamento, mas e o seu subconsciente? Às vezes você acredita que você vai perder a sua liberdade se você estiver num relacionamento. Sim. Ou que você não é bonita, ou muitas vezes você está casada com pessoas, pode estar casada com pai, com mãe, com Deus. É verdade. E aí não tem espaço para uma relação. Gente, eu tava casada com uma galera. Porque eu fiz divórcio energético. De familiares, de pessoas, de antigos relacionamentos, realmente. Porque muitas vezes quando a gente entra num relacionamento, a gente faz votos, né? Sim. Por exemplo, por mais que seja só um relacionamento de um namoro, tu fez um voto com aquela pessoa, tu tinha uma expectativa com ela, aquilo criou um laço. E foi incrível ver o corpo reagindo, dizendo sim, esse laço ainda existe. Apesar de já ter sido concluído há anos. Exato. Incrível. Mas energeticamente as coisas ficam. Se eu toco essa cadeira e você toca, a gente tem troca de informação aqui. Tem troca de DNA, inclusive, certo? Claro. Se uma perícia vier aqui, ela vai verificar que as duas estivemos aqui. Quando a gente tem um relacionamento, as trocas são muito mais profundas. Pensa no sexo, na troca de fluidos, na troca de energia, além da troca de DNA, a gente chama no Theta Healing de fragmentos de alma. Né? As partes minhas a gente troca o tempo todo. Né? Então é importante que quando a gente finaliza as relações, trazer a nossa energia de volta e deixar o outro com a energia dele. Isso pode ser pai e mãe, por exemplo, uma filha com o pai. Durante muito tempo, meu pai teve esse lugar, né? Que é como a mulher, a criança, a menina idealiza e tem o pai como herói, primeira relação, primeira referência de homem. Então, durante muito tempo, essa presença foi a referência do meu pai. Então, colocar o meu pai no lugar de pai e me permitir ser a filha e aí abrir espaço para o meu companheiro. Se meu pai está ocupando o lugar do meu companheiro, não tem espaço para um companheiro. Né? E a gente consegue fazer isso de uma forma muito
fácil com o Theta Healing. Né? Muito rápida. Muito e é rápida. surreal, porque eu particularmente acredito que quanto mais sensível a gente está, mais fácil a gente tem também para ter essa sensibilidade. Mas foi muito tocante para mim, alguns desfragmentos de alma. É como se verdadeiramente eu sentisse sair. Então essa parte da desfragmentação foi algo que me chamou bastante atenção. Sim. Porque realmente eu senti quando você estava fazendo em mim, que é como se tivesse saído, sabe? Claro que depende muito da sensibilidade da pessoa no momento, do quanto ela se entrega também pro atendimento ou para quem quiser fazer o curso de Theta Healing é super acessível. Nesse sentido, você pode fazer, a Lu é uma excelente professora. Foi incrível o curso. E te confesso que quando eu fui fazer, eu perguntava, será que eu vou conseguir? Começa a bater naquela sensação de incapacidade. Isso é crença, né? E aí eu fui pra lá e foi muito, muito simples. Sabe? É muito simples e todos nós temos essa capacidade. Naturalmente a gente já faz esse acesso à energia criadora. À noite, quando a gente dorme, a gente entra em estado Theta e Delta, então é uma área comum. Né? A nossa alma sabe como fazer isso com perfeição. E esse lugar do perceber a energia, da sensibilidade, ele é um desenvolvimento. Então, assim como a gente escolhe fazer uma musculação ou desenvolver uma parte ou qualquer habilidade, é um treinamento. Então, está disponível para todo mundo. Algumas pessoas já chegam no curso e se surpreendem com essa potência, como você, que já no curso básico já teve a oportunidade de enxergar além do mundo físico, de perceber a energia. Então isso está disponível para todo mundo. Essa questão das ondas cerebrais, a gente já falou aqui algumas vezes, mas só para vocês relembrarem, sempre que a gente entra, quando a gente está acordando, a gente está voltando do sono. Então as ondas cerebrais, elas vão se regularizando. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo do ir dormir, né? Sim. A gente vai dormir, a gente começa a reduzir as nossas ondas cerebrais para alfa, depois quando a gente está num sono mais profundo em teta, e quanto mais profundo ainda em delta. Exato. Né? E aí a gente vai acordando delta, teta e alfa. Ou seja, o que o Theta Healing faz? Ele te leva, o estado meditativo te leva às ondas cerebrais teta, que é uma redução das tuas ondas. Exato. Isso já mexe diretamente no teu inconsciente. Não é à toa que quando a gente, antes de dormir, começa a potencializar certos pensamentos, sejam positivos ou negativos, eles tendem a se manifestar mais rápido. Porque tu tá levando aquela mensagem direto em ondas cerebrais reduzidas pro teu inconsciente. Então é simples assim. Simples assim. É a visualização que nós fazemos, estamos em delta, que é como a gente... É o lugar do sonho, né? Quando vem as imagens na nossa mente. Então isso se manifesta na nossa realidade com muito mais facilidade. E voltando aqui para o assunto da alma gêmea, que às vezes a gente fala muito em alma gêmea, parece que só a mulher quer manifestar a alma gêmea, mas eu sei que os homens querem manifestar a alma gêmea também. Né? A Morada também quer casar, quer ter filhos. Eu tenho muitos amigos homens e observo esse desejo tão ardente deles, assim, em conquistarem esse espaço e ao mesmo tempo até algumas dúvidas entre aproveitar a vida, né, e curtir, sair, enfim, e se relacionar. Então eu acho que isso é bem legal a gente falar sobre algumas crenças que de uma forma corriqueira tu vê nos atendimentos, sim, que estão impregnadas no inconsciente das pessoas e estão ali, tu conscientemente talvez não tenha vislumbrado ela, né, mas ela pode estar sendo um empecilho de repente para alcançar ou para atrair ou para manifestar, para aproximar essa alma gêmea em um relacionamento. Perfeito. Primeiro, é legal a gente trazer a consciência de que existem centenas de almas gêmeas, não tem uma única alma gêmea. Isso é muito bom, hein? É muito bom, é a abundância de almas gêmeas, a gente pode escolher. Entender, em primeiro lugar, esse autoconhecimento de entender o que é importante para mim, o que faz sentido para mim, o que funciona para mim. E as crenças mais comuns nos atendimentos. Tem um lugar de merecimento. Então, às vezes, pessoas que tiveram pais que se separaram ou que não foram felizes nas suas relações. É como se a pessoa falasse, como que eu vou ser feliz nessa área se os meus pais não foram? Ou se houve traição daqueles que vieram antes, ou a própria pessoa passou por uma situação de traição, ela acredita que o amor machuca, o amor dói, em algum momento ela vai ser traída. Então a questão da confiança é algo muito importante da gente trabalhar. Mulheres traem, homens traem, não posso confiar. Exato. Né? Esses dias eu estava fazendo um atendimento e eu pedi o teste de uma criança para esse grande amigo meu, e eu disse para ele assim, vamos testar, eu confio nas mulheres.
e ele nem testou, ele disse, nossa, que forte isso. Forte, né? Isso. A maioria das pessoas, eu tinha essa crença muito forte de que o amor machuca, e era num lugar por ter apanhado na infância. Então, ao mesmo tempo que tinha o amor, mas tinha a agressão. Então, eu falava, se eu estou amando, em algum lugar essa pessoa vai me machucar. E quando a gente libera isso, a gente sabe que não, que o amor, a gente aprende o que é amor a partir da fonte criadora, que é o amor puro, é o amor verdadeiro, que não tem essa necessidade da gente acreditar que vai precisar ter algo negativo, porque está tendo um prazer, uma alegria, tudo tem uma um sacrifício diversão. porque tu tá alcançando algo bom, né? Exato. A questão de que o amor dói porque eventualmente perdeu alguma pessoa na família, seja até mesmo um familiar que possa ter falecido, e uma pessoa que tu amava demais, e no momento que ela se foi, aquilo gerou uma dor tremenda, e tu pode ter unificado, poxa, eu não vou mais estar próximo Exato. de alguém assim, ou gerar uma intimidade com alguém, porque eu posso perdê-lo, e se perder vai doer, né? E a gente sabe, o ser humano mais passa tempo fugindo da dor do que buscando prazer, né? Exato. E isso é um impacto super forte no inconsciente, né? Perfeito. Outras coisas que a gente estava falando antes, do tipo, casamentos fazem perder a liberdade. Isso é bem normal. E o mais importante a gente saber é ser livre dentro das relações. Né? Isso é muito lindo. Porque é isso, saber que você vai poder ser você mesmo. A maioria das vezes, ou as pessoas vivem a vida do outro e deixam de viver a própria vida, de ser quem de fato é, ao estar num relacionamento. Então, como ela perde a própria essência, ela fala, não quero. Mas é uma ausência de intimidade dela. Exato. Ela perdeu a intimidade com ela mesma, então ela nem sabe até que ponto ela pode ceder, até que ponto ela não cede. Exatamente. Não é culpa do outro, né? Claro, nunca é a culpa do outro. É a gente que se permite esse lugar. Mas é só se conhecendo é que a gente pode saber, essa sou eu, esse é o outro. É importante que cada um reconheça que tem essa força de feminino e masculino interno. E quando a gente está íntegro, a gente consegue conviver de forma íntegra com o outro. A gente não precisa do outro, a gente escolhe estar com o outro, porque a definição de alma gêmea é que um traz para o outro a sua maior potência. Então eu permito ser a minha melhor versão e permito que o outro seja a sua melhor versão. Juntos. Um agregando ao outro. E essa potência, a união de feminino e masculino, ou de duas mulheres, dois homens, não tem qualquer... Porque temos feminino e masculino dentro da gente, então não tem nenhum preconceito. Sim, mas essa fala isso, tu fala dos lados internos. Lados internos de feminino e masculino. Todos somos feitos de pai e mãe. Claro. Todos viemos com essa força ancestral de feminino e masculino. Então, a integração dessas duas forças internas, né, porque muitas vezes a gente coloca como só o outro tem aquela potência. E aí eu fico precisando do outro. Então, tanto no caso de mulheres que só o homem tem a capacidade de ser bem-sucedido, ou os homens são mais livres, os homens podem mais fazer determinada coisa, não. Né? Eu também posso igualmente, e quando eu descubro a minha força interna, eu posso ter um homem também sensível, um homem também que tem características femininas equilibradas, entende? Porque somos as duas coisas. Esse lado é muito forte da liberdade nos relacionamentos, a ausência também de facilidade com intimidade, né? Travas sexuais, tudo isso são crenças que às vezes as pessoas trazem, né? E que impedem a aproximação de uma alma gêmea real, né? Aí acabam atraindo almas gêmeas que estão validando crenças negativas. O que a gente pode chamar de chama gêmea, porque quando vem alguém e te espelha, porque só está espelhando os seus medos, as suas dificuldades, então é para que você se olhe ali no outro. Então, quando você tiver esse exercício também de espelhamento, é muito interessante, porque alma gêmea são duas potências diferentes, mas que trazem o melhor de cada um. Sim, a chama gêmea é como se fossem dois iguais. Dois iguais. Isso já me aconteceu, é bem desagradável. É bem intenso. Já me aconteceu de encontrar uma pessoa igual. Eu disse, meu Deus, é igual, né? Até nos defeitos, né? Tudo igual. Mas sabe que foi muito interessante, porque quando isso aconteceu, me potencializou. Foi praticamente a gota d'água. Então foi muito interessante, porque a partir daquele momento eu disse, não, opa, tem alguma coisa que eu preciso mudar em mim.
Sim. E a partir dali que eu comecei todo o processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, cheguei no reiki, no Theta Healing, enfim, então eu sou muito grata pela minha chama gêmea. A minha chama gêmea também me levou pro Theta Healing. Olha que impulso incrível que é. Chama gêmea. Porque traz muita euforia, ansiedade, vem muita emoção. São fortes emoções juntas. Sim. E que aí você fala, deixa eu olhar pra isso. Claro, e aí tu vê que realmente, poxa, tem algo a melhorar. E claro, quando cai a ficha, né? Exato. Às vezes vem várias chamas gêmeas, uma atrás da outra, né? Tá pegando fogo e tu não tá vendo, né, cara? Então vai limpar, né? Mas muito interessante, que legal. Lu, eu acredito que essa questão da alma gêmea, ela realmente é muito nossa, né? Como tudo, é nossa responsabilidade. E acho muito linda a possibilidade que a gente tem de, através do Theta Healing, limpar essas crenças e desobstruir o caminho. Porque hoje em dia, eu vejo, tem pessoas que escolhem estar solteiras e tá tudo certo se for uma escolha que realmente é uma escolha da tua essência, né? Agora, se for uma escolha que se está sendo feita por um bloqueio, por uma perda de esperança, digamos assim. Eu não gosto muito da palavra esperança, mas digamos que por uma perda de acreditar mais, que é possível. É algo a pensar, né? Realmente a gente pode crescer muito quando a gente tem uma pessoa do nosso lado, potencializando e criando junto conosco. E aí, saindo um pouco do Theta Healing e indo para Access Consciousness, que também me formei em Access com a Lu, mas a questão do Access eu estava vendo o Gary falar isso esses dias, ele dizendo que quando a gente fala e pensa em alma gêmea, a gente conhece uma pessoa que é muito parecida conosco, assim, do tipo, você gosta de Chaves? Eu gosto de Chaves. Ai, tu gosta de massa? Eu gosto de massa. Nossa, nascemos um pro outro. Não é por aí. É pelo caminho do quanto os dois podem criar juntos. Exato. Do quanto os dois podem juntos potencializar algo novo. Olha que incrível isso. Então a gente não tá falando de almas iguais. A gente tá falando de almas que se unem e potencializam resultados, conquistas, né? Criam uma vida juntos. É pela criação, né? Aliás, né? A gente nasce da criação, né? Então é muito lindo, porque o propósito é criar juntos. Fez total sentido pra mim, assim, achei muito lindo. Legal. E vamos fazer uma manifestação de alma gêmea? Claro, com todo prazer. Então, eu convidei a Lu pra gente fazer uma manifestação. Vai ser uma meditação em Theta Healing. Ela vai me conduzir, porque eu também quero participar dessa, também estou manifestando minha alma gêmea. E além de me conduzir, vai conduzir vocês também. Então, é uma manifestação para todos nós. Fica aí conosco e a gente vai começar daqui a pouquinho. Então tá, gente. Então vamos lá. A Lu, tu vai nos conduzir? Combinadíssimo. Great moment. Vambora. Então eu vou conduzir uma meditação do Theta Healing, que foi criado pela Vaiana Stable, com o foco específico da manifestação da alma gêmea. É interessante que você, antes de começar essa meditação, escreva num papel quais são as suas qualidades. Quem é você dentro de um relacionamento? O que você entrega dentro dessa relação? E quais são as qualidades que você escolhe num parceiro ou numa parceira, né? Quais são as virtudes fundamentais para você conviver com uma pessoa e trazer a sua potência e que ele traga a potência dele. E a partir, primeiro, dessa escrita, então nós entramos em onda cerebral externa para visualizar essa união acontecendo a partir da luz divina da fonte criadora. Bom, eu já tenho tudo escrito. Tá tudo certo já. Então ela já fez o exercício dela de escrever? Já. Vamos para a prática. O que eu escrevi? Eu procurei, até para compartilhar com as pessoas, assim, procurei colocar aquilo que eu entendo que é o que eu melhor entrego no relacionamento, isso. Né? Escrevi minhas qualidades e aquilo que eu pretendo ser, enfim, no relacionamento. E também as qualidades da pessoa. Mas eu não coloquei, por exemplo, questões físicas, tipo assim, se é loiro, alto, moreno, não coloquei nada disso, sabe? Eu deixei aberto porque eu vejo que às vezes as pessoas escrevem o seu avatar muito detalhadozinho. E aí elas se fecham para potencialidades que existem, né? E de fato, a gente coloca isso no Theta Healing, isso é uma condição ou é uma necessidade realmente? Se a pessoa tiver todas as qualidades, mas não tiver 1,90 m, realmente tiver 1,88 m, vai fazer tanta diferença para você assim? Se tiver todas as qualidades, todas as virtudes, mas não tem, sei lá, o peso, a altura, uma característica física de fato é o mais importante para você, o corte de cabelo, ou o bigode. Eu lembro que a Vaiana brinca com isso, que ela falava que não podia ter bigode. Nossa, e ela recebeu o marido com bigode. Isso não faz, no final, não faz a menor diferença, entende? Mas
Eu sei que para algumas pessoas a altura é importante. Então, assim, se de fato você tiver todas as características e a pessoa for, sei lá, um homem mais baixo do que a mulher, e você realmente tem algo e isso é algo que te aflige, então coloca a altura, porque a altura é fundamental para você. Agora, se não é, não coloca. Você vai colocar o que de fato é importante. Perfeito. Se você tira aquela característica e continua valendo, é porque ela não é fundamental. Interessante. Tá bom? E isso também vale para as pessoas que estão numa relação. Porque se você está em um relacionamento, você reconhecer as suas virtudes, reconhecer as virtudes do seu parceiro, fazer a meditação e fortalecer essa união também é uma potência. Até para verificar o que tu também podes melhorar nas tuas ações dentro dessa relação, né? Exato. E quando você olha para o outro, lembrando das qualidades dele. Porque no dia a dia a gente volta e os desafios parecem que tomam conta, ou o que é diferente, em vez de olhar para o diferente como um presente. Porque as virtudes que o outro tem diferente das minhas, a forma de funcionar diferente da minha, potencializa e me permite expandir. Porque se eu trago aquele conhecimento e aquela forma de funcionar também como uma opção de ver o mundo dessa forma, eu vou expandindo meus pontos de vista. Né? Eu saio de um ponto de vista fixo, que só pode funcionar desse jeito, e trago uma percepção diferente de como funcionar. E traz a gratidão para dentro da relação. Exato. Eu quero que vocês encontrem uma postura bem confortável, coluna alinhada, os olhos fechados. Faça uma respiração bem profunda. E a partir da respiração, entre em contato com o seu coração. E direcione a atenção até o centro da Terra. Visualiza um grande cristal irradiando luz. Essa luz sobe, preenchendo dos pés até a cabeça, formando uma linda bolha de luz no topo da cabeça. Projeta sua consciência para dentro da bolha de luz e começa a flutuar. Nuvens, planetas, camadas e camadas de luzes claras, escuras, claras e escuras, uma camada dourada, uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris, uma camada rosa de puro amor incondicional e chega num lindo portal de luz branca perolada. Visualize esse portal no formato retangular, desça da sua bolha de luz, entre no portal e continue a subir, 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 até que só exista a luz branca perolada. Perceba que não existe mais nenhuma forma aqui, apenas luz. Então faça o seu pedido. Fonte criadora de tudo que é. É solicitado manifestar a minha alma gêmea mais compatível com as características listadas nesse papel. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me, sou grata, sou grato. Então visualiza, testemunha sem colocar um rosto nessa pessoa. Sinta uma presença. Perceba, celebre ter a companhia dessa pessoa na sua vida. Como você se sente ao seu lado. Permite que a energia criadora te traga discernimento para que você possa reconhecer o seu companheiro de alma e ele é você? Permite? Fala sim, se você quiser receber esse conhecimento. Então que isso possa acontecer na sua vida com graça e leveza para o bem maior.
se visualiza na luz branca perolada. Você se banha nessa luz. A energia do Criador vai atualizar toda a frequência do seu corpo, toda a química do seu corpo, sinapses, dos seus pensamentos, para que você vibre na frequência desse encontro. Ele já está acontecendo na sua vida agora. Fazemos o caminho de volta, entre na bolha de luz e começa a descer. Passa pela camada rosa, gelatinosa, dourada, luzes escuras, claras, escuras, claras, planetas, nuvens. Quando a bolha chega acima da sua cabeça, ela estoura, te dando um banho de luz. Essa luz vai até o centro da Terra, se purifica, volta preenchendo dos pés até a cabeça, formando uma nova bolha de luz. E pode abrir os olhos. Uau! Naquela hora que tu disse permite, assim, eu tive a sensação de que abriu, sabe? Foi muito lindo, assim. E na hora da manifestação, por fim, também. Como é que tu te sente com a pessoa? Eu sentia tudo, absolutamente tudo, né? Solidariedade, amor, companheirismo, parceria, liberdade. Eu senti liberdade. Que ótimo. Que lindo, né? Que lindo! Dá experiência. E se você fez essa meditação e percebeu alguma frequência não foi leve para você, ou foi pesado, não é confortável ter essa pessoa ao seu lado nesse momento, talvez você tenha crenças limitantes que podem ser trabalhadas numa sessão de Theta Healing. E aqui temos uma excelente Theta Healing para vocês se consultarem. Vale a pena vocês limparem as crenças que estão impedindo vocês de manifestarem isso com total graça e leveza para o bem maior. E todo mundo se beneficia quando tem mais amor, quando tem mais afeto, quando tem encontros verdadeiros, né? Então, nossa vibração sobe, quando a nossa vibração sobe, a gente atinge milhares de pessoas que estão ao nosso redor. Exato. Vocês nunca ouviram falar quando uma pessoa incrível e iluminada entra numa sala, parece que toda a sala fica iluminada, ela realmente fica. Então é lindo quando sim a gente potencializa em nós e aí criamos junto com a nossa alma gêmea algo ainda mais grandioso. Que lindo. Lu, muito obrigada por esse momento. Querida, é sempre tão leve, muito leve estar contigo. Vou conversar horas aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. E quaisquer dúvidas também, mandem aqui no canal, perguntem, enfim, a Lu também vai estar acompanhando. E vamos embora, tá? Sucesso na manifestação da alma gêmea de vocês. Muito amor.